está começando agora o episódio de número 27 do Faça Parte do Futuro. E hoje, convidado especial, Jandaracy Araújo. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, está sendo uma honra. Um prazer te ter aqui. A Jandaracy, eu conheci ela numa revista. Fui impactado pela reportagem da mulher. Demais. A Jandaracy é escritora, palestrante de TEDx, eu tenho até que acompanhar aqui, que é tanta coisa, atleta amadora, conselheira da Women in Leadership em Latinoamérica, conselheira da CEA São Paulo e do Capitalismo Solidário, é isso? Consciente. Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Consciente Brasil é muita coisa que ela faz. E ela tem uma história linda. Ela já vendeu salgado na rua, aprendeu tudo sobre o varejo, conquistou uma carreira na área e depois criou uma loja virtual. Ela foi subsecretária do governo de São Paulo e ajudou muito os pequenos, essa parte dos empreendedores de pequenas e médias empresas, certo? Ok, exatamente. E liderou também um programa muito bonito, que é o Empreenda Rápido. Ajudou os pequenos empreendedores a entender como empreender o seu negócio, tomar conta do seu negócio e também a ter acesso a microcrédito. Ela já passou de tudo nessa vida, né? Porque eu já li, a gente já conversou um pouco, já venceu um relacionamento abusivo, já viveu desemprego com 2 filhas pequenas, já superou tumor e hoje está aí conquistando o mundo afora, né? Ajudando muita gente aqui no nosso Brasil. Muito obrigado por você estar aqui, Jandaracy. Eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre esse desafio do microempreendedorismo, né? A gente estava falando aqui antes de começar a gravação o quão difícil é viver essa realidade hoje no Brasil, né? A gente discute muito soluções tecnológicas, né, de aplicativos, de sites, de outras coisas mirabolantes e esquece muitas vezes da realidade no qual boa parte da nossa população está inserida, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso aqui com a gente. Vinícius, mais uma vez, obrigada pelo convite. Uma das coisas que a pandemia mostrou e escancarou, na verdade, uma coisa que a gente sempre soube, quem está na lida todo dia, quem lidar com políticas públicas e lidar com essa questão do empreendedorismo, a gente sempre soube dessa discrepância e dessa desigualdade que a gente tem no Brasil. Então, eu não posso falar de empreendedorismo hard tech, né, num país onde eu ainda tenho um volume absurdo de pessoas desbancarizadas. Eu não tenho infraestrutura de internet. Como eu vou falar de digitalização, de tecnologia, se uma boa parte da população, e ficou mais do que comprovado agora durante a pandemia, sequer tem acesso à internet. Então, falar de empreendedorismo no Brasil, a gente tem que voltar um passo atrás. O brasileiro, ele é empreendedor por natureza, mas nós temos ainda um processo de qualificar esse empreendedorismo, fazer com que esse empreendedor possa crescer, e aí eu passo também por um ambiente regulatório no Brasil, flexibilizaram algumas coisas, podem dizer que lá vem um discurso liberal. Não, a gente está falando de parar de criar dificuldades para o empreendedor, porque só quem empreendeu, só quem teve a barriga colada no balcão, sabe quais são as dificuldades que o empreendedor passa. Quão difícil né? Exatamente. E eu costumo falar, né? Não dá para poder a gente ficar propondo ideias sentado no ar-condicionado. Vamos dar o exemplo ou usando o seu smartphone de alta performance conectado numa internet maravilhosa. Né? Maravilhosa, né? De fibra ótica, que tudo funciona lindo. E esquece também que nós temos uma dimensão continental. Isso falando de Brasil. Né? São vários Brasis. Não dá para poder comparar um empreendedor da capital de São Paulo ou de Belo Horizonte com o empreendedor Manauara. Não dá para comparar o empreendedorismo, né, do Rio de Janeiro, carioca, com o empreendedor de Santarém do Pará, de cidadezinhas minúsculas como Moreno, como Santarém, como Ilha de Marajó. Do que empreendedorismo a gente está falando? Quando a gente pensa nisso, até no modelo de política pública, e aí passando, né,
dos grandes modelos e da nossa realidade, que o brasileiro também, em sua maioria, ainda empreende por necessidade. E eu fico vendo, né, eu acabo vendo no LinkedIn, nas redes sociais, invista, planeje seu negócio. Eu fiz assim: ô meu filho, tu não sabe o que é vender o almoço para pagar a janta. Não sabe o que é ter duas boquinhas nervosas, como eu tive, que estava querendo, que você tinha que vender, eu como vendedora de salgado. Precisa dar um choque de realidade nas pessoas, né? O empreendedorismo, o microempreendedorismo é uma coisa completamente diferente, né? As pessoas criam uma ilusão de que é outra história, né? Glamoriza o empreendedorismo, né? Glamoriza, como se fosse uma coisa super simples, se fosse super fácil você empreender no Brasil, você tivesse um amplo mercado e você tivesse crédito fácil. Não é assim essa realidade, né? Eu tenho desde pessoas desbancarizadas até pessoas que não conhecem processos de gestão. Elas até entendem, lidam bem com dinheiro, mas ela não sabe fazer um fluxo de caixa. E aí, quando nós criamos, em 2019, né, que eu ainda estava no governo do estado, veio criamos o Empreenda Rápido. Eu fiz, gente, a resposta está aí, todos os estudos falam, o cara precisa, ele tem essa dor, né, de aprender a gerir o negócio e ter acesso a crédito. Mas eu só vou mapear se ele tiver formalizado. E eu já tinha todos os instrumentos para isso fazer, já existia, só que estavam desconectados. A única sacada foi conectar tudo que já tinha pronto. Eu já tinha um sistema de qualificação empreendedora, uma legislação que incentivava isso, eu já tinha um programa de crédito estruturado, eu já tinha uma flexibilização em termos de formalização, que é o MEI, para quem está começando. E, gente, a gente está falando que quem roda a economia é o cara da pipoca, é o cara da barraca de fruta na estrada, eu estou falando da moça que é sacoleira, eu estou falando daquela portinha do barbeiro da esquina. É disso que a gente está falando. A maioria dos brasileiros, do startupeiro, né? Eu não estou falando do startupeiro. É isso que a gente precisa falar. A gente não está falando dessa turma que estava na faculdade, teve uma ótima sacada, papai deu um dinheiro, ou sobrou algum dinheiro, ou ele fez um crowdfunding, né? E conseguiu uma grana para poder começar um negócio. A gente e se a empresa quebrar, tudo bem, né? Tudo bem, vamos começar outra coisa de novo. A única coisa que essa grande maioria dos empreendedores tem é o nome dele, a saúde e a disposição para começar a trabalhar todo dia. É o que essas pessoas têm. Então, como a gente precisa entender qual é a nossa realidade, né? Essa é a realidade do Brasil, que tem essas discrepâncias absurdas e essas dificuldades. Ficou muito claro também na pandemia, por exemplo, eu fiz assim, todo mundo fala, nossa, os serviços do governo deveriam ser digitais. Eu fiz, as pessoas não conseguiam receber benefício, porque elas não sabiam. Eu não sei você, Vinícius, mas eu tive a experiência, quando lançou o benefício da pandemia, eu tive essa experiência de ensinar as pessoas a se cadastrar na Caixa Econômica Federal. Não, a gente acompanhou filas e filas e filas, dificuldades e dificuldades, né? Isso tem a ver com a pandemia, né? Do que é que eu estou falando? De educação. Que a gente estava falando antes, né? A gente estava aqui discutindo sobre a questão de acesso a microcrédito e essas questões todas, que eu quero que você fale sobre isso também, né? Como é que a iniciativa privada pode ajudar nesse cenário, mas tem situações onde o acesso ao microcrédito não é nem o primeiro passo ainda, né? As pessoas precisam se preparar, precisam ter uma orientação de como fazer essa história rodar, né? Você está dizendo, exatamente. Ela estava tendo dificuldade para receber o benefício que estava disponibilizado para ela, né? Sim. Então, quando a gente olha o nosso cenário, nossa, mas não é esse empreendedor que eu estou falando, assim, é sim. Esse é o que mais precisa de crédito. Sim. Né? É esse que, às vezes, e eu tive a experiência prática, eu sou professora de finanças, mas eu não sou uma acadêmica pura que me debruço sobre os livros e tenho ideias.
né, eu tive o privilégio de ter a prática e ser diretora executiva também do Banco do Povo do Estado de São Paulo. Então, eu sei a diferença que um crédito de R$ 869 faz na vida de uma pessoa. Do que eu estou falando, Vinícius? De uma máquina de pintura. Uma máquina de pintura. Então você fala assim, nossa, mas o cara... Sim, faz toda a diferença. Quando eu ensino a esse cidadão, que era o que a gente, né, o modelo que existe hoje no estado de São Paulo, eu qualifico esse cidadão, ensino a ele como fazer o fluxo de caixa, como ele pode ganhar mais, ele vai lá, ele é um pequeno empreiteiro, ele vai comprar uma máquina de pintura, que custa R$ 869. Sabe quantas casas a mais ele vai pintar por dia? 3 ou 4. Em vez de passar 3 dias pintando uma casa, ele pinta uma casa, 2 casas em um dia, 3 casas em um dia. Eu estou falando de crescer o negócio dele, daqui a pouco ele está contratando mais um, senhores. Isso é o problema de geração de emprego e renda. Né, geração de trabalho e renda, não de emprego, né? Porque a gente também é outra discussão que precisa ter no Brasil, que é essa diferença entre trabalho e renda, porque emprego é uma coisa muito mais complexa e o Estado ele não emprega, né? Ele gera trabalho e renda e as empresas empregam. Então a gente precisa ter essa distinguir. E são duas discussões completamente diferentes, né? Mas quando eu fomento e dou crédito a um orientado, que isso que é a diferença, eu dou crédito orientado a esse cidadão, a esse empreendedor, eu estou dando a ele a possibilidade de, inclusive, empregar mais um. Porque no momento que ele quitar esses R$ 869, ele vai comprar outra máquina, vai chamar um outro para poder ajudar ele, porque ele vai conseguir atender mais lugares. Eu estou gerando renda para mais um minimamente. É como se eu estivesse dando a possibilidade dele contratar mais um. E isso, se a gente pensar numa cadeia, isso numa cidade, numa comunidade, eu estou dando o exemplo do pintor, gente, pode ser qualquer outra coisa. Sim. Mas quando você, pode ser a boleira, pode ser a senhora, a mulher que fabrica... Mulher que vendia salgados como eu, né? Que você tem, ou você vende sozinha, ou você começa a fornecer para padarias, para outros lugares. Então você começa a escalar esse negócio. O microcrédito ele tem principalmente essa função, a função de ajudar o empreendedor a escalar o seu negócio. Quando ele escala, naturalmente, o crescimento vai obrigar que ele empregue mais um. Então eu estou fazendo o ciclo, a economia girar. E não é uma coisa tão difícil. Quando você me perguntou das empresas, né? Qual o papel das grandes empresas? Como é que a iniciativa privada pode ajudar esses microempreendedores? Porque eu acho que também tem esse papel, né? A gente precisa discutir isso. Sim, a gente aqui está desenhando um projeto que a gente espera lançar em breve para fomentar e para ajudar os microempreendedores. Então, na verdade, essa pergunta aqui também é uma aula. A gente quer aprender com quem sabe a melhor forma de empreender esse esforço da melhor maneira, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de fazer essa história acontecer. E que você mesmo falou, de repente, o esforço não é tão grande, mas o resultado é enorme, né? O impacto é enorme, né? São alguns pontos, né, que a gente tem que pensar aqui. Primeiro, o modelo de microcrédito orientado, que é um grande negócio, que é um negócio de impacto social, principalmente, acho que é a primeira coisa que a gente tem que entender. Esse não é um processo do banco tradicional, né, quando você fala de microcrédito. É impacto social. Ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade temporária, porque eu acabo mexendo numa cadeia, a melhorarem suas condições. Quando a gente faz isso, olha o efeito, né, de impacto que eu costumo colocar. Quando eu consigo alavancar empreendedorismo sustentável, local, de impacto social, eu consigo melhorar as condições de trabalho, gerar renda para aquela comunidade, que naturalmente vai depender menos do governo, né? E aí
A expectativa é que esse dinheiro que eu não estou usando para isso seja utilizado mais em saúde, educação, segurança, né, no core do que deveria ser o grande forte do governo. Então, e pensando na iniciativa privada, várias formas. A concessão de crédito, né, rever modelos de garantia, que é um problema que a gente tem no Brasil em relação à concessão de crédito. Modelos de garantia. Não dá para você alienar o jegue do cara. Não dá para você alienar o carrinho de pipoca. Não dá para você alienar a maca da esteticista. O que é que você vai fazer com essa maca depois, meu senhor? Né? O que é que você vai fazer com esse carrinho de pipoca, esse carrinho de milho? Não dá para você alienar bem. Entender qual o melhor modelo de garantia, e aí eu tenho um ponto que é em que local o aval solidário faz sentido ou não, porque a gente tem uma questão, principalmente nas grandes capitais, dessa capilaridade e como se fazer esse aval solidário, que é baseado na fidúcia dos tomadores, entre os tomadores, como a gente implanta isso. Então, o sistema de garantias é um ponto crítico que precisa ser estudado. E aí, eu estava brincando de uma criação de um fundo que seja avalizador das operações e a limitação desse fundo seja uma parte das parcelas de crédito que retornam com os juros. Sim, sim. É uma forma de você ter garantia. Obviamente que você tem que ter toda uma questão de segurança, antifraude e tal, mas eu tenho essa experiência e eu vi o quanto funciona esse modelo, onde quem é formalizado, onde você tem rastreabilidade, e o formalizado é o quê? O cara tem um MEI, gente, ele não tem uma limitada, uma EIRELI, não estou falando disso, o MEI. Ele formalizado, é o modelo, né, hoje do Banco do Povo, o próprio Estado é avalista dele. Ele não dá nenhuma outra garantia, não é o carro do Uber dele, nem a bicicleta, não é nada disso. O Estado avaliza ele, é o Estado que garante que o crédito dele é bom, porque ele é regularizado. Ele, com o retorno dessas prestações, você consegue emprestar para outro. E assim você vai fazendo a máquina girar, né? A máquina vai girar. Então, a iniciativa privada pode investir e auxiliar nessa criação de fundo. A gente teve o exemplo aí do Fundo é de Todos. Ajudar a criar esses fundos e, principalmente, a qualificar, dar essa educação financeira para esse empreendedor. E aí, gente, a educação financeira, ela não tem a ver instrumentalizar melhor esse empreendedor. Não tem a ver com a relação que ele tem com o dinheiro. E não tem a ver com formação acadêmica, que é muito importante, as pessoas confundem muito isso, né? Muitas vezes o senhorzinho faz lá no papel de pão o fluxo de caixa dele, faz direitinho e ele pode não ter a lucratividade ideal, ele pode não saber... Ele só não sabe o que é um DRE, mas ele não precisa saber também, né? Não necessariamente ele precisa saber, mas ele gere muitas vezes melhor aquele negócio dele, às vezes, do que um cara que tem uma formação acadêmica que não sabe lidar com dinheiro. Do que um negro que está sentado lá na Faria Lima, né? Exatamente, e está todo endividado no cartão de crédito, porque quer viver um padrão de vida que não cabe. Então, são coisas bem diferentes, né? De que educação que a gente está falando? Eu estou falando de instrumentalizar esse empreendedor, e instrumentalizar é dar ferramentas de gestão que vão melhorar o negócio dele, e ele vai utilizar esse recurso concedido de uma forma mais consciente que vai alavancar o negócio. Uma das coisas que foram colocadas também como premissa para o crédito na época que eu estava gerindo o Banco do Povo era exatamente essa qualificação. Se ele tivesse feito a qualificação empreendedora, o crédito, os juros para ele era mais baixo. Não deixa de ser uma forma de garantia, certo? Porque se você está capacitando esse sujeito, ele tem condição de... Eu capacitei ele de como lidar, capacitei de como ele geriu o negócio, tá capacitado, fez a trilha toda. Bom, por você ter se capacitado, você tem um bônus. Dá uma diminuída na taxa de juros. Isso faz toda a diferença. É um incentivo. Não é nem a garantia, é mais um incentivo. Né? É um incentivo e assim... Qual a inadimplência? Como você me perguntou, eu já dei, devia ser nada, 3% de inadimplência.
hipergerenciável, hiper dentro de um controle, nada que sangrasse o programa, né? O mercado trabalha com microcrédito numa taxa de 6, 7, a gente está falando de 3. Então... Me ocorreu uma coisa agora, se eu tiver errado, né? Eu acho também que essa taxa de inadimplência, não sei se é isso, mas tem a ver também com o sentimento de pertencimento, né? Quando você acolhe esse microempreendedor e dá para ele o treinamento, dá a orientação e dá todo esse suporte, ele se sente acolhido, né? E eu acho que também vai ter do lado dele um esforço muito grande para que aquela coisa continue funcionando e para que ele continue inserido naquele contexto, né? A gente conhecendo o sistema financeiro como é hoje, é a única oportunidade da vida dele de ter crédito. Sim. Então, para ele ter, né, e essa coisa, nome sujo, né, que a gente não fala nome sujo, a única coisa que esse cara tem muitas vezes é o nome. Então, ele vai resolver em algum momento. E quando a gente mapeava o motivo da inadimplência, é porque alguma coisa muito grande tinha acontecido, né? Fechou, inundou, né? Você sabe que quando chove, né? Todo lugar tem essa coisa de água invade, principalmente as pessoas mais simples que moram em lugares que estão mais vulneráveis. Inundou, teve uma morte de um familiar. Não é nada tão... Então, assim, ele vai pagar. Então, acho que tem esse modelo de se entender isso, e a iniciativa privada pode muito. Eu acho que eu, como conselheira, uma coisa que a gente discute muito dentro do capitalismo consciente, né? O poder que o capital tem de transformar, né? O poder que o capital tem de fazer um processo inclusivo. Não vai haver progresso para as empresas, eu não vou criar mercado consumidor, senhores, se a população estiver abaixo da linha de pobreza e não tiver fazendo essa geração de renda. Não tem retroalimentação, né? Não tem retroalimentação. Como eu quero vender mais e crescer em uma comunidade miserável? Esse modelo de relacionamento com shareholders é um pilar, e aí é uma decisão. Políticas microcrédito devem estar junto com o impacto social total, porque é um programa de impacto social, né? E as entidades, elas podem desenvolver, e se juntarem para desenvolver esse modelo. Eu acho que o muito mais legal é como a gente vai desenvolver determinada região, até para poder ter um bom MVP, eu gosto muito disso, né? E você pode se tornar isso escalável. As grandes empresas que atuam em grandes regiões podem ser os grandes vetores, muito além dos governos, e acho que é um pensamento que vem mudando no Brasil, principalmente no mercado, no âmbito empresarial, é que não dá para esperar só pelo governo para a gente transformar e melhorar a sociedade que a gente quer. Eu falo muito isso, eu repito muito isso, não dá. A sociedade civil, ela precisa interferir, e aí, como sociedade civil, entenda-se também as empresas, porque Sim. todas são impactadas em maior ou menor grau, né, por essas desigualdades. Estamos todos conectados, em diferentes proporções, mas no final do dia estamos todos conectados, né? O que acontece numa ponta, no decorrer dos anos, dos meses, dos dias, nos impactam também, né? Eu acho que falta essa consciência das empresas e das pessoas, né? O bem geral, o bem comum, ele transborda nas nossas vidas, né? E eu acho que isso deveria motivar a iniciativa privada a abraçar essas causas. Você falou de MVP, esse é um campo fértil demais, dá para fazer MVP em todo lugar do Brasil. Você tem matéria-prima para poder rodar MVPs aqui para todo lado, né? E um olhar, eu acho que tem, eu sempre falo isso, olhem para o local onde vocês estão. O modelo, né, ele não pode ser engessado. Então, como a gente estava conversando um pouco antes, né, quando eu olho para o norte no Brasil, que tem uma série de outras questões, né, como a gente estava falando, o próprio acesso à internet é um ponto. Então, eu vou ter que estruturar modelos em que eu tenha que usar um modelo de satélite. Que tipo...
E microfinanças não é só microcrédito, tem um monte de produto aí que poderia ser desenvolvido, olha, dando ideia de negócios para quem está ouvindo aqui. Para quem está ouvindo a gente, que vai desde seguridade, de seguro, né, a outros serviços que ninguém pensou para esse cara no modelo nano empreendedor. E você fala de micro, mas eu costumo chamar muitas vezes do nano empreendedor. Que ainda é menor, né? Ele é nano. O nano é essa coleira, né? O nano é a moça do bolo. O nano é o senhor do milho. Então, esse nano... Legal esse conceito. Eu não tinha ouvido ele. Muito legal esse conceito. Que é o cara Equipe. Eu costumo dizer que é o cara que tem Equipe. Ele não tem equipe, é Equipe, né? Esse cara, um seguro para ele é muito importante, né? O seguro para ele é muito importante. Porque se ele quebrar, ali ele tá andando com o carrinho dele, o pé enfiou no buraco, quebrou, como é que ele vai trabalhar? Ah, Janda, mas tem um MEI, mas só o MEI não cobre. Verdade. Né? Quer ver uma outra coisa? A gente fala muito pouco para essas pessoas a importância dela se tornar MEI, com o modelo que tem hoje. Ele não sabe que ele pagando aqueles muitos, tá? Não sabe que ele pagando aquela taxa de R$55, ele tem direito à seguridade social, caso ele tenha que se ausentar da atividade dele. Então, a gente precisa ter um processo de formação, de qualificação, de dar acesso às pessoas, a principalmente conhecer seus direitos. E isso faz com que a gente tenha uma nação mais rica. Sim. Eu costumo falar muito que a gente não vai ter progresso se a gente não tiver inclusão. Eu falo isso de questão racial, da questão de gênero, mas também da questão social, que abrange a todos. Abrange a todos. Quando eu não tenho uma juventude que está na escola se qualificando, eu vou aumentar os índices de violência. Não adianta se trancar numa ilha. Isso vai te afetar em algum momento. Você vai deixar, e eu vejo também um outro comentário, nossa, não existe mão de obra qualificada. Qual foi seu trabalho de fomentar na comunidade qualificação? É o que eu estou dizendo, a história, no final do dia está tudo conectado, né? Esses exemplos todos que você está me dando só evidenciam isso, né? As pessoas precisam se conscientizar disso. Sim, não existe, e as organizações privadas, como um organismo, que, né, é isso que é importante lembrar também, as organizações são organismos vivos. Não é algo estático, como uma moldura feita em pedra, né, como uma escultura feita em pedra. As organizações não são isso, são organismos vivos, são feitos de pessoas, para pessoas, e não adianta vir com a conversa de que foi B2B, porque no final do dia é para outras pessoas também. Tem o sim lá. No final, meu amigo, o seu produto vai chegar para outro ser humano usar. Sim. Porque senão não tem sentido de existir. Toda empresa tem um ser humano sentado na cadeira. Toda ela tem um ser humano sentado na cadeira que está criando coisas para outros seres humanos em última instância. Então a gente tem que ter esse olhar de organismo. E como organismo, dentro dentro desse corpo todo, você também tem a sua função vital como um órgão, né? Os coração, os dedos, cada interligado vai fazer que isso consiga funcionar. Então, eu fico muito preocupada com... E eu falo, né? A gente fala de social, mas a gente tem questão ambiental, como a gente pode ter negócios, criar negócios mais sustentáveis, que pode ser, e gente, não precisa ser grande, né? Acho que é muito importante isso. Para você ter um negócio sustentável, não é coisa só de empresa grande. A sustentabilidade está na mentalidade de como você gera o seu negócio. A gente vê muita gente, as 3 letrinhas da moda também, SD. Eita, virou uma febre, né? Eu tenho um grupo que a gente brinca assim, agora a moda é paz, amor e SD. Né?
Mas é muito mais do que paz, amor e SD, né? Você pode falar de sustentabilidade, fazer de verdade, fazer de verdade, incluindo todo mundo, né? Não tem mais espaço no lucro por lucro, no fazer. Acabou essa era. A gente está falando do micro e do nano enquanto negócio, né? Mas a gente, no podcast que foi para o ar hoje, a gente falou também do micro das micro e das nano ações, né? A gente fica esperando grandes movimentos que transformam o mundo, né? Mas existem pequenas ações que, se conectadas, fazem uma diferença muito grande, e isso vai desdobrando, né? Na sua rua, no bairro, na cidade, no estado, no país. As pessoas também precisam se libertar um pouco dessa busca por movimentos imensamente transformadores, né? Existem movimentos menores e que podem começar a gerar uma onda de transformação, né? Tudo começa pequeno, né? E do pequeno aquela Sim. coisa vai ganhando proporção e vai se conectando e, enfim, vai transformando em proporções cada vez maiores, né? Outra coisa muito interessante, Vinícius, eu acredito, você falou uma coisa muito importante, e eu acredito e faço isso. Eu não preciso fazer um grande projeto institucional que atendeu 200 pessoas para poder fazer a diferença, né? Se você ajuda uma pessoa, minimamente você pode estar ajudando um núcleo de 3. Núcleo básico de uma família. Então, a gente pode sim começar fazendo transformações pequenas que terão impactos, gerarão ondas que às vezes a gente não mensura, tal do efeito borboleta. Mas não é tão complexo assim. A partir do momento que a gente se entende como cidadão, agente de transformação, um ator capaz de transformar, né? O protagonismo individual, que não depende de CNPJs ou de Estado ou de governo, somos nós que podemos fazer uma sociedade melhor para nós vivermos. E aí eu vou voltar, por exemplo, o que nós estamos vivendo na pandemia com os abre e fecha da vida, né? Abre e fecha, volta, lockdown, tem lockdown, meio lockdown, toque de recolher. O que a gente está vivendo agora está muito atrelado a decisões individuais. E hoje, estando do outro, né, fora do governo, né, eu recentemente estou em uma instituição privada e tal, eu consigo falar que o efeito, porque no começo, lá no ano atrás, a gente está fazendo um ano que a gente está na pandemia, vai fazer um ano agora, eu me lembro muito bem, em que foi se mapeado o que era de verdade, qual era o impacto do vírus, e que se começou os movimentos de mapear, de entender e fechar tudo, né? Brasil afora. Um ano. Vai fazer agora em março. Um ano cravado. O que a gente vê? Lá no começo ninguém sabia. Ninguém entendia. Ninguém sabia como se prevenir, a gente não sabia como se cuidar. E o que a gente fez com isso agora, um ano depois? A gente decidiu não se cuidar. E eu tenho visto, o que é que isso tem impactado? Isso tem impactado vidas, mais de 250 milhões de pessoas mortas. Isso tem impactado empresas e mais vidas. Né? Não é só quem perdeu um ente querido. Eu também estou impactando a economia, porque eu decido que eu não vou fazer nenhum tipo de distanciamento, que eu não vou usar máscara, que eu não vou usar álcool gel, que eu não vou tomar os cuidados porque eu não aguento mais. E eu começo a fazer um movimento de como se a pandemia não existisse, o vírus, a gente está no pós-Covid, a gente não está, a gente está no EC, né? A gente está vivendo a pandemia ainda, e a gente está vivendo porque a gente decidiu não se cuidar em algum momento. Mais uma vez, a gente abriu mão a história de que a gente vive conectado, né? Exatamente, a gente está abrindo mão do maior bem
do maior ativo. Abrimos mão do maior ativo, do ativo mais valioso que existe no planeta, que é a vida. Verdade. A gente está abrindo mão da vida por instantes. Será que é isso mesmo? E aí, como isso tem... Que viagem é essa? A gente está falando de negócio, de micronegócio, porque os mais impactados na pandemia são os microempreendedores. Quem sofre é o senhorzinho do carrinho de milho, amigos, que não vai poder estar na porta da saída do metrô, do trem ou no ponto de ônibus, vendendo seu milho. Da escola. Na porta de uma escola vendendo o seu milho, porque algumas pessoas acharam que tudo bem não usar máscara, que tudo bem não fazer distanciamento social. E esse vírus se espalhar de uma forma, evoluir como todo vírus, todo organismo vivo, né? Não é uma exclusividade do corona. A gente tem uma influenza aí que tem essa característica, que já existe há séculos. Então, foi uma decisão. E a gente tem que ter uma coisa que eu gosto de chamar de accountability. Que a gente está fazendo parte do problema, sim. Eu tenho problemas de ingerências em relação à tratativa de saúde no país? Temos, está posto. Mas qual foi a sua parte como cidadão que contribuiu para que a gente chegasse e não encerrasse a segunda onda? Esteja vivendo nessa tsunami eterna. E como isso está impactando nos negócios? Aquela turma que você falou, tudo bem ficar sem máscara dentro do meu restaurante e que pegou Covid, ou que, né, acabou contraindo a doença, faz com que hoje gere que o bar esteja fechado. Sim. Então, esse olhar de efeito de comunidade, mas o meu negócio é fechar. E quem vai consumir do seu negócio se não existir pessoas? A gente sabe que tinha formas de continuar com o negócio, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar também. E eu estou falando eu estou falando dessa questão de accountability, porque, de novo, a gente está vivendo um cenário, uma distopia. Eu costumo falar que a gente está vivendo uma grande distopia. E essa distopia tem impactado fortemente na economia. Esse modelo individualista está impactando fortemente na pandemia. A pandemia... foi a pandemia. Não, foram nossas ações. Depois que a gente descobriu como resolver o problema, ou como minimamente controlar o problema, que está fazendo com que a pandemia ela se estenda mais do que deveria. A gente já temos vacina, os problemas que a gente tem que resolver, a gente tem 2022 para a gente resolver. A gente tem 2022 para resolver. A ingerência, a falta de diretriz, mas você como indivíduo, o que foi que você fez para que a gente não continuasse nessa, a partir do momento que a gente teve as orientações básicas, né? A gente tem outros problemas, negacionismo, essas coisas todas, que hoje, tudo isso que aconteceu lá atrás está impactando na economia e na vida de micro e pequenos empreendedores. O que a gente falou do seu papel, né, do nosso papel de pequenas ações para transformar o mundo, tem o mesmo impacto nessa conversa nossa aqui agora, né? As pessoas precisam conscientizar do papel dela em relação a essa pandemia, em relação a esse vírus, né? A gente tem muito o exercício de apontar o dedo para o outro, né? Mas o meu vizinho está saindo, mas o governo, mas o prefeito, mas o governador. E você, enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, na sua ação individual, você está consciente disso, né? Muito do que a gente discute aqui é que as pessoas precisam despertar a sua consciência para a sua relação com o mundo, né? Eu acho que se todo mundo liga essa chave,
essa propagação do vírus, eu não vou dizer que ela teria sido eliminada, mas pelo menos reduzida de uma forma substancial, né? Então, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar mais do seu papel enquanto pessoa, né, enquanto unidade, e o que isso gera de impacto para o todo, né? E parar de apontar um pouco o dedo para o outro e começar a apontar o dedo para si mesmo, né? Eu tenho responsabilidade, eu tenho papel, eu tenho função, eu posso fazer e eu posso não fazer, né? Eu acho que isso é muito legal. Nós estamos chegando no fim, eu sei que você está com o seu tempo aí apertado. Eu queria te propor duas coisas que a gente sempre faz aqui. A primeira, você deixasse aí um recado para os nano e para os microempreendedores, né, para a turma que está aí vivendo esse momento tão difícil, ou para aqueles que estão agora tentando buscar uma solução para sair dessa situação tão complicada que a gente vive. E depois queria que você sugerisse uma música para a gente tocar lá no Spotify. Bom, pode ser? Pode. Bom, o grande recado é que nós juntos podemos sair e podemos transformar a sociedade que a gente vive. A gente pode sair dessa crise vivos. Só vivos a gente vai conseguir sairmos juntos dessa crise. Só estando vivos, né? Estando com a nossa família bem, estando bem. Eu acredito demais. O nosso povo é de um brilhantismo. Eu acredito demais no Brasil e no brasileiro. Nosso povo é de um brilhantismo único. E a gente vai sobreviver a tudo isso. Por isso que a minha música é Apesar de Você. Linda essa música, linda essa música. Eu estou muito feliz Chico, com... Chico. Chico é demais, essa música é linda. E Jandaраcy, eu estou muito feliz de você ter participado. Eu acho sua história linda. Eu tenho um orgulho danado de poder estar aqui conversando com você, de contar um pouco da sua história. Eu acho que o seu exemplo é um puta de um exemplo, que mais pessoas se conectem com a sua história, que mais pessoas se conectem com o que você faz. O que você faz não é só para você, né? Você está sempre fazendo ações que desdobram para uma comunidade, isso é demais. Então, uma das coisas que eu tenho para te dizer aqui também é muito obrigado, continue fazendo o que você faz, ajudando as pessoas da maneira como você faz. Eu acho o seu trabalho muito bonito. Uma última coisa, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Eu sei que você é uma pessoa conectada, né? Como é que as pessoas te encontram aqui? Com esse nome se chama @Jandaраcy. Não tem outra não, né? Muito difícil, viu? Geralmente são mais novas que eu. Então, no auge dos meus 48 anos, gente, adoro falar da minha idade. Estou tão feliz de ter chegado até aqui. Então, @Jandaраcy. Vai mais. Vai mais. @Jandaраcy e o LinkedIn é Jandaracy.Araújo. É bem facinho. Pode me chamar por lá, segue, eu respondo no direct, né, Vinícius? A gente se conhece. Chama no direct que eu respondo. O nosso primeiro contato foi assim, né? Chama no direct que eu respondo. Posso, às vezes, não responder tão rápido, mas eu gosto de falar e lidar com pessoas. Então, eu sempre vou ter uma resposta para alguma coisa para falar, para comentar. E é assim que a gente vai transformando o mundo. De pouquinho em pouquinho, mas lá vai. Vai. Obrigado de novo, um beijo para você. Espero que em pouco tempo a gente possa fazer alguma coisa junto aqui, que você possa voltar no podcast, ou enfim, a gente possa, quem sabe, achar um caminho para ajudar a transformar a vida dos nanoempreendedores e dos microempreendedores. Agora eu aprendi o nano, eu vou usar o nano também, que eu acho que o nano é foco. Beijo para você. Obrigada, Vinícius. Um grande abraço. Tchau. Tchau.